Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A cidade de São Paulo deve receber mais 115 ônibus elétricos nos próximos 15 dias. A entrega deve ser feita por diferentes concessionárias dos transportes de diferentes regiões da capital e serão diversos modelos. A informação é do prefeito Ricardo Nunes desta última terça-feira, dia 25 de março. Ao responder a alguns questionamentos sobre as perspectivas a respeito da eletrificação da frota na capital paulista, que está bem abaixo da meta que deveria ser cumprida de janeiro de 2021 até dezembro de 2024, que era de 2.400 coletivos com bateria e 201 trolleybus, já existentes no sistema de transporte da cidade, totalizando 2.600 ônibus a eletricidade, o que corresponderia a 20% da frota total de cerca de 13.000 veículos. Até agora, são 320 ônibus com baterias, ou 13,2% da meta total de eletrificação. Com 115 novos ônibus elétricos, a frota vai subir para apenas 435 veículos, ou 16,7% das metas de dezembro de 2024, mas em abril de 2025. A declaração foi feita em um seminário que discutiu o uso do biometano, o gás obtido da decomposição de resíduos, e o GNV, o gás natural veicular, para o transporte público na cidade de São Paulo. Os estudos apresentados mostraram que este tipo de tecnologia pode ser viável para compor parte da frota de ônibus da capital paulista e que não se deve depender apenas de uma fonte de energia. Entretanto, diferentemente do que ocorreu com os ônibus elétricos, que não possuem ainda a infraestrutura da rede de distribuição, e hoje existem mais de 80 veículos 0 km parados em várias garagens, com equipamentos de recarga sem funcionar, no caso do biometano e GNV, a prefeitura diz que vai tentar entender melhor como será a logística de distribuição e disponibilidade destes combustíveis. Iniciar as adequações e aí sim dimensionar qual seria o tamanho dessa frota. Estimativas indicam que poderia ficar em torno de 500 ônibus em 2 anos, mas sem ainda uma conclusão definitiva. Nunes voltou a responsabilizar a Enel pelo atraso na eletrificação, por não fazer as adequações de aumento de tensão e na rede de ligações nas garagens. A Volare, empresa da Marco Polo, apresentou na capital paulista nesta terça-feira, dia 25 de março de 2025, seu lançamento no portfólio de veículos menos poluentes. Trata-se de um micro-ônibus que pode ser movido tanto a GNV ou biometano, combustível obtido pela decomposição de resíduos. É mais um dos lançamentos recentes da marca neste tipo de segmento. O modelo Fly 10, com este tipo de tração apresentado, é figurado nas versões para os segmentos urbanos, executivo e escolar, mas pode haver configuração para o transporte urbano em linhas alimentadoras de sistemas maiores ou que servem a áreas de periferia. A apresentação ocorreu num evento pelo qual a Seclima, Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da Prefeitura da capital paulista, discutiu a possibilidade de o biometano e o GNV serem utilizados no transporte público. De acordo com a Volare, o desenvolvimento do projeto envolveu 4 anos de trabalho, chegando a um motor para aplicação GNV e biometano em qualquer proporção que alia potência e desempenho, economia na operação e redução de até 96% das emissões e 84% do efeito estufa. O modelo possui 3 cilindros de combustível capazes de armazenar 360 litros, podendo alcançar uma autonomia de até 450 km dependendo da aplicação, contando também com o controle de tração e estabilidade e bloqueio do veículo com a porta aberta. Diante das dificuldades da eletrificação na frota pela falta de infraestrutura na rede de distribuição da Enel, e também da necessidade de cumprir as metas de redução de poluentes, a cidade de São Paulo volta a debater outras alternativas. O GNV e o biometano é uma delas. Há uma estimativa de 500 ônibus urbanos em 2 anos e a Sambaíba, uma das empresas da capital, converte um modelo a diesel em GNV biometano.
A cidade de Águas Lindas de Goiás iniciou os testes com um ônibus 100% elétrico da BYD como parte de um chamamento público promovido pela prefeitura. A iniciativa visa avaliar soluções de mobilidade sustentável para embaçar a elaboração de um futuro edital de compras de veículos elétricos para o transporte público local. Durante 30 dias, o modelo BYD D9W será testado em uma das rotas de maior demanda da cidade, especialmente no eixo que corta o município. Além da BYD, outras montadoras também participaram da fase de testes, que busca comparar o desempenho e os benefícios operacionais das tecnologias disponíveis no mercado. Com 12,98 metros de comprimento, carroceria da fabricante Caio e chassi desenvolvido pela própria BYD, o D9W é voltado a aplicações urbanas intensivas. O veículo é equipado com baterias de fosfato e ferro-lítio, que garantem uma autonomia de até 250 km e tempo de recarga de apenas 2 a 3 horas. A capacidade total é de 80 passageiros, em pé e sentados, com destaque para a plataforma Low-Entry, de entrada baixa, que elimina degraus e facilita o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. O modelo conta com freios regenerativos que convertem a energia da frenagem em eletricidade para recarregar as baterias e suspensão pneumática ajustável, proporcionando mais conforto e segurança para passageiros e condutores. Além disso, o uso da BYD D9W pode reduzir em até 70% custos operacionais em comparação aos ônibus a diesel, além de diminuir significativamente os níveis de ruído, beneficiando a saúde auditiva de motoristas, cobradores e passageiros. Cada unidade evita a emissão de aproximadamente 118 toneladas de CO2 por ano, o equivalente ao plantio de até 847 árvores. O teste em Águas Lindas acontece em meio ao forte crescimento do mercado de ônibus elétricos no Brasil, que registrou um salto de 923% no primeiro bimestre de 2025, segundo dados da FenaBrave, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. Foram 133 unidades emplacadas nos 2 primeiros meses do ano, contra apenas 13 no mesmo período de 2024. A BYD liderou o setor com 75 ônibus comercializados, o que representa 56% de participação de mercado. O modelo D9W foi o destaque absoluto do período, consolidando-se como uma das principais soluções para a transição energética no transporte coletivo. Presente no Brasil há mais de 10 anos, a BYD atua em toda a cidade de mobilidade elétrica. Em Campinas, mantém uma unidade de montagem de chassis de ônibus, enquanto em Manaus, opera uma fábrica de baterias de fosfato e ferro-lítio, voltada ao abastecimento do mercado nacional. A empresa já entregou mais de 300 ônibus elétricos em diversas cidades do país. Com Green Tech e signatária do Pacto Global da ONU, a BYD também integra o Acordo Ambiental São Paulo, assumindo compromissos voluntários de redução de emissões de gases de efeito estufa. A nível global, a missão da companhia é clara: contribuir para a redução de 1 grau na temperatura do planeta, oferecendo soluções limpas, inovadoras e acessíveis para os desafios ambientais contemporâneos. A Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do grupo Águia Branca, expandiu significativamente sua malha de operações com a implementação de 22 novas linhas interestaduais. Desde o lançamento das novas rotas em novembro do ano passado, a companhia tem registrado uma demanda expressiva, transportando milhares de passageiros para destinos das regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. Dentre os trajetos mais procurados, o trecho São Paulo a Vale do Aço lidera o ranking com 15.304 bilhetes vendidos. Em seguida, aparecem os itinerários Vitória-Rio de Janeiro, com 12.673 passagens. Logo depois, vem o trecho Rio de Janeiro-Vale do Aço, com 12.412 bilhetes, e Rio de Janeiro-Aracaju, com 10.228 bilhetes vendidos. Outro trajeto de grande adesão foi a conexão entre Rio de Janeiro e Curitiba, que movimentou 9.578 embarques. A região do Vale do Aço compreende cidades como Governador Valadares, Muriaé e Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Para atender a alta demanda em datas estratégicas como festas de fim de ano e o Carnaval, a empresa reforçou sua frota. No período de Natal e Réveillon,
foram disponibilizados 35 ônibus extras para trechos como Vitória, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo a Vale do Aço. Já durante o Carnaval, o reforço foi ampliado para 47 veículos, contemplando destinos como Rio de Janeiro, Curitiba, Vale do Aço, Aracaju, Petrolina, São Paulo, Vitória e Nova Iguaçu. As novas linhas interestaduais operadas pela empresa desde novembro de 2024 são as seguintes: Barra do Choça, na Bahia, a Campinas, Barra do Choça a São Bernardo do Campo, de Camaçari para Penedo, no Alagoas, de Feira de Santana para Macaé, no Rio de Janeiro, Feira de Santana, Umbaúba, no Sergipe e Paramirim a São Bernardo do Campo. Logo as outras vêm Colatina, no Espírito Santo, a Campinas, Guarapari, a Viçosa, Vila Velha, Niterói, Vitória, Nova Itueta e Vitória, Osasco. No Rio de Janeiro, as ligações são as seguintes: de Nova Iguaçu para Guarapari, Resende, Curitiba, Rio de Janeiro, Coronel Fabriciano, Rio de Janeiro, Curitiba, Rio de Janeiro, Governador Valadares, Rio de Janeiro, Vitória da Conquista e de Rio de Janeiro para registro em São Paulo. Logo depois vem as linhas São Paulo, Governador Valadares e São Paulo a Ipatinga. E no Sergipe, as linhas são Aracaju a Rio de Janeiro e de Aracaju para Petrolina. A NTT publicou nesta sexta-feira, dia 28 de março de 2025, a decisão SUPAS número 393, que determina a suspensão dos efeitos das autorizações emitidas à empresa Nossa Senhora da Penha no Grupo Comporte. A decisão judicial, em atendimento a recursos da Itapemirim Suzantu, o que ocasionou impedimento de partidas da empresa na última semana. E também com a empresa catarinense do Grupo JCA. A medida afeta a prestação do Serviço Regular de Transporte Rodoviário Coletivo Interestadual de Passageiros, com a paralisação dos mercados indicados no anexo da decisão, a partir do dia 13 de março de 2025. São ao todo 9 linhas operadas pela empresa, sendo elas as linhas paralisadas Rio de Janeiro a São Paulo, Rio de Janeiro São Bernardo do Campo, São Paulo, Curitiba, Jundiaí a Curitiba, Embu das Artes, Rio de Janeiro, Campinas a Porto Alegre, de Blumenau para Rio de Janeiro, de Florianópolis para Paranaguá e de Garopaba para Porto Alegre. A decisão da agência incluiu a suspensão de 435 sessões. A suspensão das autorizações da empresa ocorre em estrito cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do agravo de instrumento número 101-7531-77-2024.4.01 e considera o que consta nos processos. A decisão SUPAS número 393 entrou em vigor na data de sua publicação. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Na manhã da última sexta-feira, dia 21 de março, um ônibus da linha 409210, que opera entre o terminal Cidade Tiradentes e o setor 2B, se envolveu em um acidente na rua Juamirim, no número 366, no sentido bairro. O coletivo colidiu contra um poste por volta das 10h20 da manhã. A causa do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades competentes. Não houve registro de vítimas. No início da tarde da última quinta-feira, dia 20 de março, um ônibus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná ficou preso na Ponte Preta, na rua João Negrão, no centro de Curitiba. Imagens registradas por pedestres no local mostram que o coletivo conseguiu dar ré, mas foi bastante danificado. No momento do incidente, o veículo seguia para a garagem. Não houve registro de pessoas feridas. No último dia 21 de março, um acidente envolvendo um ônibus da empresa Rápido do Oeste e uma carreta deixou 2 pessoas feridas na rodovia Carlos Tonani, em Jaboticabal, no interior de São Paulo. De acordo com o Centro de Controle e Informações, o ônibus trafegava no sentido oeste quando colidiu com a traseira da carreta. A dinâmica do acidente indica que o motorista do coletivo não teria percebido a proximidade do veículo à frente. A rodovia precisou ser parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência. Equipes da concessionária responsável pela rodovia, da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram atendimento às vítimas. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.
Um acidente envolvendo um ônibus resultou na morte de um homem de 62 anos e sua filha, de apenas 5 anos de idade, na tarde desta última segunda-feira, dia 24 de março, em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. O atropelamento ocorreu na Rua dos Sabias, no bairro de Colina. De acordo com informações da Polícia Civil, as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Além das vítimas fatais, ao menos um outro pedestre também ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, onde permanece em estado estável. A Brigada Militar informou que o motorista do ônibus foi agredido por moradores que presenciaram o acidente. Ele também precisou ser hospitalizado. O veículo pertence à empresa Janis Transportes, que por meio de nota afirmou que está colaborando com as investigações. A empresa destacou que o ônibus envolvido no acidente é novo e que o motorista possui experiência na função. O caso está sendo investigado na Delegacia de Polícia Civil de Sapucaia do Sul. Um ônibus da empresa Andorinha pegou fogo na manhã desta segunda-feira do quilômetro 337 da BR-364 em São Vicente, a 35 quilômetros de Cuiabá. O acidente ocorreu por volta das 9h46 da manhã e levou ao bloqueio temporário de uma faixa da rodovia. As causas do acidente estão sob investigação das autoridades competentes. No momento do ocorrido, apenas o motorista estava a bordo do veículo. Ele saiu ileso e recusou atendimento médico. Para conter as chamas, a concessionária Nova Rota do Oeste, responsável pela rodovia, enviou um caminhão-pipa ao local. Após o trabalho das equipes, o tráfego foi totalmente liberado às 10h55 da manhã. Criminosos sequestraram 5 ônibus do transporte coletivo municipal do Rio de Janeiro para os utilizarem como bloqueios no bairro Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro. Os veículos foram interceptados na rua Barão do Bom Retiro por homens armados que ameaçaram os motoristas e os forçaram a abandonar os coletivos, bloqueando a via e impedindo o avanço da polícia. De acordo com o Rio Ônibus, os coletivos sequestrados pertencem às linhas 139, Jardim América, Sans Pena, 422, Grajaú, Cosme Velho, 606, Engenho de Dentro, Terminal Gentileza, 607, Cascadura, Rio Comprido e 606, Engenho de Dentro, Terminal Gentileza. A ação ocorreu após um intenso confronto armado entre as facções rivais durante a madrugada. De acordo com relatos de moradores, criminosos ligados ao Comando Vermelho, que controlam o Morro São João, tentaram invadir o Morro dos Macacos, em Vila Isabel, área sob domínio do 3º Comando Puro. Segundo a Polícia Militar, o patrulhamento do entorno do Morro São João foi reforçado. Em nota, o Rio Ônibus disse que 27 coletivos já foram sequestrados somente em 2025 e reiterou a necessidade urgente de providências para desenvolver o direito de viver em paz da população carioca. Na tarde desta quinta-feira, dia 25 de março, um ônibus pegou fogo na Avenida Brasil, na altura do Piscinão de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. O incêndio interditou a pista lateral no sentido zona oeste e causou impactos no trânsito em diversas vias da cidade. De acordo com o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas da Polícia Militar, a principal hipótese para o incêndio é uma pane do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h30 da tarde para combater as chamas, mas até o momento não há informações sobre feridos. Segundo o Centro de Operações Rio, a pista lateral da Avenida Brasil foi interditada às 5h40 da tarde e posteriormente liberada com uma faixa ocupada. Já na pista central, às 6 da tarde, 3 faixas permaneciam bloqueadas, com os veículos sendo desviados para a pista seletiva. O incêndio também afetou o fluxo de transporte público. A Mob Rio informou que o BRT operou com lentidão na região. Equipes da 7 Rio e da Conurb atuaram no local para minimizar os impactos no tráfego. Por volta somente das 6h20 da tarde, o congestionamento já se estendia até São Cristóvão, afetando as vias importantes como a Avenida Rio de Janeiro, o viaduto do Gasômetro e a Avenida Francisco Bicalho, próxima à rodoviária Novo Rio. Motoristas que trafegavam pela região foram obrigados a buscar rotas alternativas. Ainda no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, também dia 25 de março, um ônibus colidiu contra um carro na ponte Rio-Niterói. O acidente ocorreu no sentido Rio. O veículo de passeio apresentou uma pane mecânica e se encontrava parado na via, quando o coletivo não conseguiu desviar e o atingiu. Uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Azevedo Lima em Niterói. Houve um congestionamento parcial na via, mas no momento as faixas já se encontraram liberadas.
Na manhã desta terça-feira, um ônibus da empresa Saritu despencou sobre o muro na Avenida Uzi Minas, no bairro Bela Vista, em Ipatinga, Minas Gerais, e deixou ao menos 7 pessoas feridas, que foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e o agente do SAMU. Das vítimas registradas, uma delas foi arremessada para a frota do coletivo devido à força do impacto do acidente. 4 dos feridos conseguiram desembarcar do veículo sem ajuda, enquanto 2 se encontraram em estado grave, sendo um deles o motorista. Testemunhas relataram que o condutor teria passado mal e perdido o controle do ônibus. As causas do acidente estão sob investigação das autoridades locais. Na manhã desta quinta-feira, dia 27 de março, por volta de 6h30 da manhã, 2 ônibus municipais se envolveram em um acidente na rua Augusto Carlos Bauman, com a rua Geraldo Vieira de Castro, sentido bairro em Itaquera, zona leste de São Paulo. O coletivo elétrico, de prefixo 48923, da empresa Express, atende a linha 407J10, Jardim Soares, ao metrô Tatuapé, e já o ônibus da Pêssego Transportes, prefixo 47223, operava a linha 371251, Vila Cosmopolita, ao metrô Itaquera. Imagens registradas no local mostram que o veículo da cor vermelha teria ido atingido a parte traseira do coletivo elétrico e acabou danificando. Em nota, a SP Trans informou que nenhuma pessoa ficou ferida. No fim da tarde desta quinta-feira, criminosos sequestraram 5 ônibus e os utilizaram como barricadas para interditar vias no bairro de Engenho Novo, na Zona Norte. Além disso, caçambas de lixo foram incendiadas na região, dificultando ainda mais o trânsito. De acordo com a Polícia Militar, a ação criminosa teria como objetivo desmobilizar a ocupação dos agentes da unidade da Polícia Pacificadora no Morro São João. Bombeiros foram acionados por volta das 5h15 da tarde para conter as chamas na rua Barão do Bom Retiro. A Rio Ônibus, entidade que representa as empresas de transporte coletivo, informou que somente nesta semana 16 coletivos tiveram suas chaves retiradas por criminosos. Desde o início de 2025, esse número já chega a 37 ônibus sequestrados. Como consequência, 8 linhas que passaram pela região precisaram alterar seus itinerários. Os veículos usados como barricadas pertenciam às seguintes linhas: 625, Olaria Sans Pena, 606, Engenho de Dentro, Terminal Gentileza, sendo esses 2 coletivos, e um da 627, que liga Inhaúma a Sans Pena. A Polícia Militar segue monitorando a situação e reforçou o policiamento na região. Até o momento não há informações sobre feridos ou prisões. A viagem de passageiros da empresa que tinham saído de Anápolis e iam para o Rio de Janeiro foi marcada por um susto na manhã desta quinta-feira, em Campinas, no interior de São Paulo. Um ônibus de 2 andares que fazia o trajeto foi parar num barranco na rodovia Campinas-Montemor, na SP-101, nas proximidades do quilômetro 4. Segundo a concessionária Rodovias do Tietê, por pouco o veículo não invadiu a pista. Ainda de acordo com a administradora da rodovia, 2 faixas tiveram de ser interditadas por prevenção. Foram necessários 2 guinchos da Rodovias do Tietê para remover o ônibus. O incidente ocorreu por volta de 11h30 da manhã e a rodovia foi liberada somente depois das 1h30 da tarde. A Real Expresso do Grupo Guanabara informou em nota que o caso ocorreu na troca de motoristas em frente a uma garagem de apoio e que um dos profissionais não acionou a corrente de freio estacionário. No ônibus havia 15 passageiros. O veículo foi substituído e os usuários seguiram viagem normalmente. Nesta segunda-feira, dia 24 de março, moradores dos bairros de Santa Cruz e Vale das Pedrinhas passaram a contar com 10 novos ônibus equipados com ar-condicionado. Os ônibus começaram a circular nas linhas 0713 Santa Cruz Calçada Bonfim, 0720 Vale das Pedrinhas a Vila Rui Barbosa e 0718 Vale das Pedrinhas ao bairro da Lapa, proporcionando mais comodidade aos passageiros. A entrega faz parte das comemorações pelos 476 anos da capital baiana e segue um cronograma de melhorias no transporte público. Na última sexta-feira, os bairros de Massaranduba e Alto do Cabrito também foram contemplados com 6 novos ônibus climatizados. Os veículos estão operando nas linhas 0205 Massaranduba Forte de São Pedro, 0208 Massaranduba Lapa, 0214 Massaranduba Estação BRT Ripper e 1648 Alto do Cabrito a Boa Vista do Lobato.
Ao todo, nesta fase de modernização da frota, 20 novos ônibus serão distribuídos em 8 linhas. Além do conforto térmico, a iniciativa busca oferecer mais segurança para os passageiros e reduzir o impacto ambiental, promovendo um transporte público mais eficiente e sustentável. Na última segunda-feira, a Prefeitura de Aracaju, capital do Sergipe, apresentou 10 novos ônibus que serão integrados à frota do transporte público. 5 dos coletivos são 0 km e terão operação na aviação Atalaia, enquanto outros 5 são seminovos e são gerenciados pela empresa Modelo. Todos os veículos são equipados com ar-condicionado, sistema de conexão Wi-Fi e entradas USB que permitem a recarga de aparelhos eletrônicos como celulares. Conta também com câmbio automático, sistema de bloqueios de portas, câmera de segurança e bilhetagem eletrônica, dentre outras melhorias. A Caio, encalçadora de ônibus urbanos, foi credenciada para fabricar, em parceria com a concessionária Tietê Veículos da marca Volkswagen Caminhões e Ônibus, vencedora da licitação, 5 ônibus modelo Caio Apache VIP5, destinados à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estes veículos serão utilizados para o deslocamento de tropas e para outras atividades de segurança pública. Com 12,6 metros de comprimento, o interior das carrocerias acomoda até 43 policiais, além do motorista e acompanhante. As poltronas do salão, no modelo Premium, são revestidas em vinil com detalhes de proteção em carpete, apoia-braços e regulagem do encosto. Todos os ônibus apresentam porta pantográfica para embarque e desembarque e cockpit do motorista, cabine que evita o contato direto com o salão. Na parte externa, os ônibus estão equipados em LEDs de identificação, tanto dianteiros quanto traseiros, conforme estipulado no edital. Adicionalmente, os veículos possuem bagageiro, porta-pacotes do tipo rodoviário, com iluminação individual, ar-condicionado, frigobar, tomadas USB, suporte para copos nas laterais das poltronas e pontos para a instalação de rádios comunicadores da Polícia Militar. A Iveco Deva, concessionária da Iveco em Minas Gerais, entregou nesta semana a primeira unidade do chassi Iveco Bus 17280 Euro 6 para a operadora Estilo Transportes de Juatuba, Minas Gerais. A empresa, que atua nos segmentos de fretamento, transporte urbano, metropolitano e rodoviário intermunicipal, é uma das principais do setor de transporte mineiro, destacando-se pela forte pelo forte investimento na renovação de frotas nos últimos anos. Até então, a Estilo optava exclusivamente por chassis Mercedes-Benz, mas agora adquire um modelo para testes operacionais em condições reais. Além de ser testado pela própria Estilo, os resultados serão compartilhados diretamente com a fábrica da Iveco, que irá analisar os dados de desempenho e performance do chassi em operação real, utilizando essas informações para aprimoramento do produto. O chassi Iveco Bus 17280 Euro 6 utiliza o motor FPT NEF 6 RISCR de 6 cilindros em linha e 6,7 litros de capacidade, com turbo, intercooler e injeção direta eletrônica. Sua potência máxima é de 280 cavalos a 2.500 RPM e o torque máximo de 950 Nm, e é entregue entre 1.250 RPM e 1.970 RPM. O modelo é equipado com o câmbio ZF6S 1010BO, com 6 marchas à frente e uma ré. A venda do chassi para a Estilo foi intermediada por Gabriel Baldi, consultor de chassis para ônibus e vans da Iveco Deva, que desde 2023 lidera a comercialização dos produtos da Iveco Bus na concessionária. O interesse da Estilo em testar o modelo surgiu desse esforço de apresentação. Caso a operação comprove a praticidade de manutenção, o bom consumo de combustível e o desempenho superior em relação aos modelos da Mercedes-Benz, a empresa poderá realizar uma compra significativa da Iveco Bus 17280, expandindo seu uso para outros setores de operação. Como a Estilo também possui frota no sistema de transporte metropolitano na região de Belo Horizonte e no serviço rodoviário intermunicipal, as empresas se configuram como um potencial cliente estratégico para os produtos da Iveco Bus. Este veículo será empregado no serviço de fretamento da Estilo, atendendo a Fiat Stellantis em Betim e a Sada Transportes, responsável pela distribuição dos veículos fabricados pela montadora às concessionárias.
A Aviação Cerro, empresa mineira com sede na capital, Belo Horizonte, está recebendo da Marco Polo 40 novos ônibus. São unidades do modelo rodoviário de curta distância, o Viaggio 17900, que já começaram a ser entregues para a empresa. As unidades estão equipadas com o chassi Mercedes-Benz OF 1721/59 com tecnologia BlueTech 6, equipados com motor OM 924LA de 4 cilindros, que entrega potência máxima de 208 cavalos a 2.200 RPM e torque máximo de 780 Nm, entre 1.200 e 1.600 RPM. Além da tecnologia avançada, os veículos atendem às normas ambientais Procon VP8 Euro 6, reduzindo a emissão de poluentes e tornando o sistema mais ecológico. Equipados com sistema de ar-condicionado, os veículos possuem vidros colados, saídas de ar individuais para cada passageiro, tomadas USB e luzes leitora individuais. A configuração interna conta com 48 poltronas no padrão executivo, com apoio para pés e braços, cintos de segurança retrátil e dispositivo de poltrona móvel, que auxilia no embarque e desembarque de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida. A carroceria conta ainda com uma porta que separa a cabine do motorista do salão de passageiros, além de um sistema de itinerário eletrônico com 2 painéis em LED na cor branca, um instalado no para-brisa dianteiro e outro na vigia traseiro. Além disso, o modelo conta com câmera de ré, câmeras laterais, sensor de estacionamento e película escurecedora nos vidros laterais e no vigia traseiro. Os novos ônibus serão utilizados na renovação da frota que atende as linhas intermunicipais da curta distância, o setor de fretamento e eventualmente o serviço de turismo. A VIX Logística, empresa do Grupo Águia Branca, segue investindo na modernização de sua frota e acaba de ampliar sua operação com a aquisição de 71 novos ônibus da Marco Polo. Dentro do pedido estão uma unidade do modelo Viaggio G8 1050, 27 unidades do Ideale 800 e 43 do Senior Fretamento, que foram entregues pela filial Marco Polo Cariacica do Espírito Santo. Os veículos serão destinados ao transporte de funcionários de clientes dos setores de agroindústria e celulose, principais áreas da atuação da VIX Logística no segmento de fretamento. Os ônibus adquiridos contam com sensor de cintos de segurança que informam se todos os passageiros estão com cintos afivelados, tomadas USB, sistema de ar-condicionado e preparação para câmeras 360 graus. Alguns modelos receberam adaptações estruturais para atender demandas específicas dos contratantes. A VIX Logística já opera com modelos sustentáveis da fabricante, como o Viaggio 1050 elétrico, e segue apostando na renovação constante de sua frota, também com a motorização Euro 6 para garantir a qualidade e sustentabilidade nos serviços prestados. Os ônibus intermunicipais do Rio de Janeiro ficarão mais caros. A autorização do DETRA-RJ foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, assinada pelo presidente Leonardo de Lima Matias. Os novos preços passam a vigorar neste sábado, dia 29 de março de 2025. O percentual do aumento varia de acordo com o tipo de serviço. Será de 8,16% em todos os serviços que operam na região metropolitana, em ônibus urbanos de 2 portas ou rodoviários de uma única porta. Já no interior do estado, o reajuste será de 7,96% nos serviços urbanos, enquanto em linhas operadas por coletivos rodoviários será de 8,34%. Os índices levam em consideração os critérios do Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes, metodologia criada para orientar o poder público a calcular o aumento do preço das tarifas. O último reajuste havia sido entrado em vigor em fevereiro do ano passado. A tarifa, que atualmente custa R$ 5,50, passará a custar, a partir deste sábado, R$ 5,95. O governador Cláudio Castro autorizou nesta sexta-feira, dia 28, o início das obras da revitalização na rodoviária de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Com um investimento de R$ 82 milhões do governo do estado, a intervenção tem como foco a integração entre o sistema de ônibus e a rede ferroviária, além da requalificação urbana do entorno. Sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Transportes, a obra integra o projeto de desenvolvimento orientado pelo transporte, que visa aprimorar o sistema de mobilidade urbana da população com mais eficiência e sustentabilidade. A previsão é de que as intervenções sejam concluídas em até 18 meses. O projeto inclui a demolição parcial da estação ferroviária e a requalificação de uma área com um raio de 1 km,
contemplando serviços de drenagem, pavimentação, urbanização e instalação de iluminação pública. O objetivo é melhorar a funcionalidade, acessibilidade e segurança para os mais de 2.000 passageiros que utilizam os modais diariamente. O prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canella, ressaltou os benefícios e que a obra trará à cidade e à Baixada Fluminense. É uma obra histórica para a Baixada Fluminense e para a nossa cidade. Nosso objetivo é beneficiar os usuários de transportes públicos da região, os pedestres e os ciclistas. Daqui saem ônibus em direção a Mesquita, São João de Meriti e Nova Iguaçu. Todo o entorno vai melhorar. Fecha aspas. E para fechar, uma notícia triste. Morreu na manhã desta quarta-feira, dia 26 de março de 2025, em Belo Horizonte, o empresário Genelli Constantino de Oliveira, mais conhecido como Lili Constantino. Aos 84 anos, ele deixou um legado no setor de transporte rodoviário de Minas Gerais e no Brasil, sendo fundador da Transet, atualmente chamada de Turi, e da Sete Lagoano, ambas sediadas em Sete Lagoas, além do proprietário da aviação Pássaro Verde, adquirida no início dos anos 2000. Segundo informações da assessoria do Grupo GA Brasil, conglomerado empresarial fundador por Constantino, o empresário sofreu um mal súbito em sua residência por volta de 7h30 da manhã e não resistiu. O velório será realizado nesta quinta-feira, das 8h30 às 11h30 da manhã, na Sala Memorial 1 do Cemitério Parque da Colina, localizado no bairro Nova Sintra, em Belo Horizonte. O sepultamento aconteceu logo após a cerimônia. Lili Constantino foi uma figura de destaque no transporte rodoviário de passageiros, contribuindo para o crescimento e modernização do setor do Estado. Seu trabalho consolidou empresas que hoje fazem parte de um dos maiores grupos de transporte do país, atendendo milhares de passageiros diariamente. O canal Embarque Imediato deseja todos os sentimentos e pêsames a familiares e amigos. E assim finalizamos esta edição das últimas notícias e informações ocorrentes do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.